Boa noite, eu sou o Paulo, da equipe RGCPF. A gente vai apresentar as etapas do projeto que foi trabalhado no decorrer da disciplina. Lembrando que a nossa cliente é a professora Kátia e o projeto foi pensado para atender o projeto de extensão UFC e a comunidade, né? Para a primeira etapa, foi preciso entender as necessidades do cliente, né? Compreender o problema. Então, o projeto da professora Kátia, ele tem o objetivo, né, o letramento digital de mulheres da comunidade PSI, do PSI. São mulheres com faixa etária acima de 50 anos, né, muitas com baixa escolaridade e problemas visuais. Os encontros do projeto, eles eram feitos presencialmente, mas com a pandemia, né, do coronavírus, as atividades tiveram que ser interrompidas, né, e diante desse problema é que surgiu a necessidade de um espaço virtual, né, capaz de armazenar e disponibilizar o material produzido pela professora e que fosse acessível, né, de fácil acesso às alunas. Com a problemática em mente, né, a gente foi buscar referências, né, a gente encontrou alguns apps, como exemplo, a gente aqui tem o Storybird e o EduEdu, que são aplicações voltadas para a educação, né, eles têm um público um pouco diferente do nosso, mas a organização, né, e o funcionamento deles, e os layouts e tal, tinham boas referências para ser usado pela gente. A partir daí, a gente começou a elaborar os nossos primeiros protótipos, né, de baixa fidelidade, né. É importante mostrar nesse primeiro protótipo a nossa ideia para a tela inicial, que era basicamente um menu listado e a organização dos botões da barra superior, né, que continha um espaço para uma possível logo, e clicando em aula da semana que você teria a aula por si mostrando na tela com as opções de comentar, de prosseguir e tal. Nesse segundo, né, com a ajuda da professora Inga, a gente foi melhorando e a gente acabou matando aquela tela inicial, né, com o menu, e a partir de agora o app ele já inicia direto na aula da semana, né, e o botão de ajuda ele foi reposicionado para melhorar o layout, né, que estava ocupando um espaço desnecessário ali. E aí já é possível ver as opções como quiz, as aulas anteriores, o menu de aulas anteriores e o chat ali de comentários. Já no design de média fidelidade, né, a gente já consegue ver o layout tomando forma, né, e começa a testar espaços, posicionamento, tamanho dos textos. A gente observou algumas problemáticas que foram corrigidas no protótipo de alta em relação aos ícones, ao alocamento e tamanho dos textos, e a tela de login, que tinha uma opção de perfil que era desnecessária. Para a escolha da tipografia, a gente precisava de fontes que fossem extremamente claras e legíveis, né, para facilitar a leitura para os usuários. Então foi escolhido a Roboto, para os textos sendo a Roboto Teen para textos menores, né, que não deveriam chamar tanta atenção, e a Roboto Medium para os textos de ícones e botões e os textos de conteúdo, né, das aulas em si. E para os títulos, a gente usou a Holloway, no formato bold, né, sem serifas, que aí ela contrasta muito bem com a Roboto, trazendo uma hierarquia que fica muito clara. A cor principal escolhida foi a Very Perry, né? Um tom de violeta que foi escolhido para dar um aspecto feminino à aplicação e traz um conforto com esse tom leve, que é muito agradável. Já as outras cores, né, que carregam os ícones e botões de ação, elas trazem uma harmonia dentro do app, né, e um contraste entre cada função, para ficar bem claro o que cada coisa faz. E essas cores mais gritantes, como o vermelho e o verde, as últimas cores, elas são utilizadas devido à necessidade de causar um contraste forte em certos botões de ação, como no quiz, a opção de verdadeiro e falso. E aqui a gente já tem o protótipo de alta fidelidade, né, com as cores aplicadas e a tela de login já reformulada. Esse protótipo ele foi testado com algumas voluntárias do público-alvo. No geral, o protótipo ele foi considerado fácil de usar por elas e com uma boa legibilidade, exceto por alguns ícones, como o de passar o slide e ampliar e o de áudio. Aí, baseado nisso, nessas queixas, a gente atualizou o protótipo. E a gente tem o nosso protótipo de alta fidelidade. Logo do início, o usuário ele é questionado se é a sua primeira vez usando a aplicação ou não. Se sim, ele vai submeter a um formulário de cadastro. Aqui já fica perceptível a opção de entrar como administrador, que foi colocado na fonte Roboto Team, na intenção de não chamar tanta atenção por uma questão de hierarquia, para dar prioridade ao formulário. O usuário ele vai fazer o cadastro, vai confirmar. Caso ele já tenha cadastrado, ele vai fazer login, ele vai entrar. E aí, depois de autenticado, o usuário é levado para a página inicial.
A hierarquia da aplicação, né, ela é baseada em dar prioridade ao conteúdo da semana, às aulas. Por isso, né, o layout ele foi pensado nessa visualização vertical, onde as outras funções, né, elas ficam aqui na área inferior, né? Pensando em deixar a aplicação mais consistente possível, a gente manteve os botões de ajuda e comentar sempre alocados na mesma posição da parte superior aqui do app, além de manter botões de ações para fechar e retroceder no app a qualquer momento. Como assim? Vou entrar aqui em mensagens, sempre terá a opção de fechar aqui num botão sempre semelhante, comentar da mesma forma, aulas anteriores da mesma forma. A intenção era que a gente pudesse criar uma personalidade que fosse minimalista, feminina, simples e intuitiva. Então a gente foi usando imagens como ícones com cores diferentes para ressaltar cada função associado com a cor daquela função. Então a gente tem aqui mensagens, e aí está associado o ícone de mandar áudio, por exemplo, que é a mesma cor. Aqui eu vou apresentar um pouco mais do protótipo. Aqui na aula da semana você pode passar com as cores já mudadas dos ícones de som, de ampliar e de passar para o próximo slide, que foi uma questão da avaliação, que antigo formato não estava tão visível, que você pode comentar, no botão de comentário você vai ter um acesso aos comentários naquela aula, pode ser tanto digitado quanto por áudio, que eu vou retroceder, que eu posso passar para a próxima aula ou slide, ou no caso aqui eu fui redirecionado para um quiz, e aqui o usuário ele vai ler o questionamento, vai responder se certo ou errado, e dependendo da resposta, ele vai ter um feedback diferente para cada situação. Aqui a gente tem um botão de mensagens, onde o usuário ele pode conversar diretamente com a professora para dar seu feedback. A gente também pode perceber que em algumas áreas a gente mantém um botão de início, aqui em cima, que no lugar de retroceder para o momento anterior onde você estava, por exemplo, esse slide, ele vai te retroceder lá para o início, para o começo, que é para dar uma segurança ao usuário sempre poder voltar para o momento inicial da aplicação, independente de onde ele esteja. Aqui a gente tem as aulas anteriores, onde elas ficam alocadas por mais recentes, e você pode fazer uma pesquisa por data. Então aqui eu vou selecionar o mês e voltar. E assim funciona. Aqui a gente tem um botão de ajuda, onde dependendo da tela, na aplicação final, deverá apresentar um mini tutorial indicando o que cada opção faz para o usuário. Bom, e essa foi a apresentação de todas as etapas do nosso projeto até agora. E é isso. Muito obrigado pela atenção e boa noite.